Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, mas dá de uma vez aí para você não se esquecer. Faça o teu comentário e compartilhe o nosso material com outras pessoas. Sobretudo, compartilhe o nosso material com outras pessoas. Esse canal que tem dois objetivos. O objetivo de convocar a classe dos professores, de chamar a classe docente para que a gente participe do debate público e também de combater o pensamento binário nas redes sociais. Nós, professores, representamos toda essa multidão que frequenta a escola pública. Toda essa multidão de pessoas cujos pais, ou até eles mesmos, elas mesmas, estão hoje atravessadas por essa crise que nós alcançamos hoje a marca dos 14 milhões de desempregados. Fora os quase 200 mil mortos por causa de uma Covid-19, de uma pandemia que as pessoas pensam que é uma doença natural. Não é natural. A Covid-19 se desenvolve na sociedade ou não de acordo com as nossas vivências, convivências, comportamentos e ações políticas. Então não é uma doença natural. Não é uma pandemia, é o que os especialistas chamam de sindemia. Mas o pensamento binário, enganaram o pensamento binário. Disseram para o pensamento binário que é o seguinte: doença é assim mesmo. Todo mundo morre um dia. Se todo mundo morre um dia, a culpa nunca é do político, nunca é do presidente. Então, se as pessoas entendem que a doença é natural, evidentemente que uma doença natural não seria culpa de ninguém, não seria culpa do presidente, não seria culpa de ações políticas e comportamentos nossos da sociedade. Só que não é uma pandemia, é uma sindemia. Ela ocorre de acordo com o nosso comportamento e com as ações políticas. Vietnã e Coreia do Sul tomaram as atitudes corretas. O que aconteceu? A doença foi controlada nesses países, porque ela não é natural, ela se desenvolve de acordo com as nossas ações na sociedade e de acordo com as ações políticas. Mas o pensamento binário, enganaram o pensamento binário. Disseram não, é natural. É natural. E por outro lado, o pensamento binário entende também que a doença é só uma questão de vacina. Porém, na maneira como nós nos distribuímos na sociedade, especialistas estão dizendo que novas pandemias virão. Mas nós estamos perdendo a oportunidade de reorganizar a sociedade para enfrentar próximas pandemias que virão de acordo com a maneira como nós nos organizamos social e politicamente. Então, se por um lado o pensamento binário diz, é assim mesmo. Por outro lado, o pensamento binário diz, vacinou, acabou. E não é assim. Então esse canal tem esse objetivo também, de combater o pensamento binário. Visite também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. E também, além do meu grupo, tem também o meu blog, rosamasson.blogspot.com. Esse é o endereço. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é erros do impeachment. Erros do impeachment. Mas eu não estou falando de erros no sentido de erros objetivos. Porque existem erros que eles não são objetivos. Eles são erros que ocorrem no processo histórico. É o que Hannah Arendt chamou de a imprevisibilidade da ação. As nossas ações políticas são realizadas entre os homens. E quando nós as realizamos, nós não sabemos os resultados.
nem presentes, nem futuros. Nem futuros. Por exemplo, Jesus de Nazaré, quando veio à Terra, pregou o amor. Mas ele pregou o amor entre os homens. Ele esperava, ou as pessoas da época esperavam, que homens matariam os outros em nome do Cristo. Quando a gente age politicamente, socialmente, a gente age entre os homens. E os resultados dependem também do que os outros homens fazem com aquilo que nós realizamos. Então, nossos erros quanto ao impeachment são erros históricos. São erros que se deram no processo. Aí quando ocorreram, né, quando os processos foram mostrando para a gente determinados excessos nossos na época, a gente se deu conta de que as coisas poderiam ter sido feitas de modo diferente. Por exemplo, impeachment do Collor. Nós estávamos convictos de que o impeachment do Collor deveria ocorrer. Collor estava muito desgastado. Collor era uma pessoa que queria governar por decreto. Não negociava com ninguém, não negociava com o Congresso, sequestrou a poupança. Por outro lado, bateu de frente com a indústria nacional. Então criou uma série de antipatias e foi pego por causa de um Fiat Elba, porque ele disse que não conhecia Paulo César Farias. E foi encontrado um Fiat Elba que PC Farias teria dado à família Collor. E Collor caiu exatamente por causa desse detalhe. Depois o STF liberou, ou seja, inocentou Collor de todas as acusações contra ele. Dilma caiu por questões econômicas que, na realidade, não estavam diretamente ligadas a Dilma. O Brasil vem não se industrializando há um bom tempo e apostou muito nas commodities. No governo Dilma, o preço das commodities caiu no mundo. Se o preço das commodities caiu no mundo, o Brasil entrou numa certa bancarrota. Por outro lado, o Banco Central impôs uma política de enxugamento de liquidez na sociedade. E essa política de enxugamento de liquidez imposta pelo Banco Central gerou uma falta de recursos na sociedade, porque o Banco Central enxugava o caixa dos bancos e remunerava os bancos de acordo com a taxa Selic na época, que estava de 7 a 14,25% ao ano. Então, se os bancos estavam sendo remunerados ilegalmente pelo Banco Central, por que emprestar à sociedade? Então, Dilma viveu toda uma problemática, mas caiu por causa de uma suposta pedalada fiscal. Uma bobagem para representar, para justificar o impeachment. E agora que nós precisamos realizar o impeachment, porque nós temos um pangaré da República que está literalmente matando as pessoas por ações políticas que provam cabalmente que ele quer que pessoas morram, que ele quer o caos. Agora o impeachment não vem. Talvez porque o impeachment ficou desgastado, desvalorizado. Talvez o fora esse, fora aquele, fora Collor, fora FHC, fora Itamar, fora Temer, fora Dilma, fora, tudo é fora. Talvez essas coisas tenham vulgarizado o impeachment. Na religião tem uma coisa interessante, os judeus da antiguidade não falavam o nome do Senhor em vão, porque para não vulgarizar. E talvez o impeachment seja algo tão específico que nós vulgarizamos. Aí fizemos o impeachment do Collor. Fizemos o impeachment do Collor e um montão de gente que quis o impeachment foi vista em corrupção. Aí fizemos o impeachment da Dilma. O presidente que assumiu foi achado em corrupção também, ou em relação com os corruptos.
Aí, qual é a percepção das pessoas? A percepção das pessoas é o seguinte: poxa, chamaram a gente para o impeachment A, a gente foi e houve o impeachment. Depois chamaram a gente para o impeachment B, a gente foi e fez o impeachment. Então o impeachment talvez tenha se vulgarizado de tal forma que agora, como a gente está precisando do impeachment, o povo, talvez por essa razão, também não está indo para as ruas pedir o impeachment. E isso tem tudo a ver com o tema desse vídeo de hoje. Erros do impeachment. Não que a gente não deveria ter feito o impeachment no passado, mas talvez essa nossa maneira de tratar o impeachment sempre com uma certa vulgaridade, como se o impeachment fosse uma coisa corriqueira, a ser tratada toda hora. Talvez nós tenhamos desgastado a figura histórica do impeachment. E agora que a gente precisa do impeachment, o impeachment não vem. Porque a percepção das pessoas é importante. As pessoas ficam, poxa, eu fiz o impeachment do Collor, depois fiz o da Dilma, agora eu vou fazer esse impeachment por quê? E na percepção das pessoas nós precisamos explicar as razões desse impeachment. Porque a percepção das pessoas às vezes está localizada em coisas que não estão localizadas nos lugares onde os intelectuais estão, nos lugares onde nós professores estão, nos lugares onde nós estamos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ele tem uma pequena empresa e quando ele fala de economia, ele sempre fala do preço do pão. Por quê? Porque ele compra pão para os empregados dele tomar café. Então a economia para ele é o preço do pão. É a percepção dele, é a percepção das pessoas. Por exemplo, esse auxílio não foi dado pelo presidente da República. Muito pelo contrário, Paulo Guedes, ministro da Economia, nem queria esse auxílio da maneira como ele está sendo dado, ou foi dado. Ele queria só R$200. Aí o Congresso se movimentou, colocou 500 e o governo, para não ficar para trás, colocou para 600. E as pessoas entendem que o auxílio emergencial é uma ação do todo-poderoso presidente da República e a popularidade do presidente até subiu na fase mais crítica, onde as ações dele têm matado pessoas, têm contribuído para que pessoas morram. O governo não providenciou nem seringa. É a mesma coisa que você comprar carroças, né, para guerra e não comprar cavalos para puxar a carroça. Então, é a percepção das pessoas. Aí o presidente está lá corroendo a República, as instituições da República, enchendo a República de milicos, colocando irresponsáveis e incapazes, sobretudo no Ministério da Saúde. Mas, na percepção das pessoas, a República é feita de ladrões. Se a República é feita de ladrões, tá certo o presidente, talvez, corroer os fundamentos da República. É a percepção das pessoas. E a pandemia não é natural? Se é natural, qual é a culpa do presidente? Então, é preciso explicar às pessoas a seriedade do que está acontecendo. E nós precisaríamos que instituições entrassem nessa briga. Que nós não ficássemos aqui brigando sozinhos para que esse impeachment ocorra, porque ele é fundamental para salvar vidas de pessoas. E nós já estamos atrasados. E eu estou gravando esse vídeo no primeiro dia do ano, exatamente para colocar a necessidade de haver esse impeachment. E outras instituições precisam entrar. Por exemplo, direto ou indiretamente, a imprensa entrou no impeachment da Dilma. Entrou de cabeça no impeachment da Dilma. Por exemplo, Fernando Gabeira entrou de cabeça no impeachment da Dilma por causa da economia, segundo ele falou. Mas agora
Não seria a hora também dele entrar de cabeça no impeachment do presidente atual? Porque as pessoas estão morrendo também por causa das ações temerárias e criminosas e genocidas desse presidente. Por que não entra? Eu acho muito curioso. Acho de uma incoerência absurda do senhor Fernando Gabeira. E a imprensa? Por que não entra, direta ou indiretamente, nesse impeachment? Por que não promove as ações de impeachment com mais força, como ocorreu com o Collor, como ocorreu com o Dilma? Por que não? E as universidades? Por que as universidades não se manifestam também com a força necessária que elas têm também em uma nação? Há algumas razões. Há algumas razões que fazem parte da maneira como o capitalismo se organiza na sociedade atual, que está centrado principalmente na figura de Paulo Guedes. Quem é Paulo Guedes? Um especulador do mercado financeiro. E o capitalismo de hoje, ele não é mais o capitalismo que produz, como antigamente, um capitalismo centrado na produção de bens e serviços. O capitalismo de hoje, ele é centrado em alguns valores. Existe o capitalismo financeiro, onde o dinheiro vale dinheiro, e basta que instituições coloquem a sua marca no mercado financeiro para que pessoas lucrem com essas marcas, com as oportunidades criadas com essas marcas. Existe um capitalismo que investe também em tecnologia de ponta e energia limpa, como o norte europeu, países como a França e a Alemanha principalmente, né? E existe o capitalismo industrial tradicional, que hoje é representado pela China, que além da tecnologia de ponta, representa também essa manutenção dos produtos que são distribuídos ao mundo. Em tudo quanto é produto, até nas vacinas tem produtos e insumos chineses. E o Brasil está, como país emergente, em meio aos países que se apropriaram de um capitalismo de serviços, e esse capitalismo de serviços tem se tornado também o centro do investimentos do capitalismo, dos interessados nos lucros do capitalismo financeiro. Então, por que o Villa, Marco Antônio Villa, se desespera? Mas por que, meu Deus? Ninguém tira esse homem daí. Esse homem está nos matando. Esse homem, essa caterva, esse mandrião. Gente, na histeria a gente não vai resolver nada. Sabe por quê? Aí as pessoas, o Vilas também fala, mas o agronegócio vai ser prejudicado. Mas quem disse que os CPFs interessados no agronegócio estão necessariamente vivendo da produção desses produtos? As pessoas estão no mercado financeiro, que no Brasil é um paraíso. Por isso é que nós precisamos do tal, por isso que o mantra é teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos, porque os gastos públicos não podem ir para áreas sociais como deveria para pagar os títulos da dívida pública, porque há pessoas que investem em títulos da dívida pública, há pessoas que investem em dívidas. E não se assustem com o que eu vou falar. A pandemia não é ruim para todo mundo. É ruim para os mais pobres, sobretudo. É ruim para quem morre. E, infelizmente, também morrem os ricos. Mas para o capital, a pandemia não é ruim. Gente, para o capital, a crise é um negócio. Aí o Vila diz assim, mas as pessoas falam que o mercado... Cadê esse mercado? É branco? É preto?
Eu vou dizer para o Vilas quem é o mercado. Quem está ficando mais rico no período de pandemia no Brasil? Os mais ricos. Ah, tá aí. O mercado. E quem está ficando mais pobre? Os mais pobres. Olha o mercado aí. Promovendo oportunidades apesar da crise, porque para o capital a crise é um negócio. E esse capital que tem a crise como negócio é representado por Paulo Guedes. E os grandes conglomerados de comunicação também investem no mercado financeiro. Então, para o capital investido nessas marcas, para o capital que também está associado a essas marcas, aos grandes conglomerados de comunicação do Brasil, a crise não é ruim. A crise é um negócio. Por isso é que já estão falando aí de privatizar o SUS. Porque outras pandemias virão. Por quê? Porque nós não estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma sindemia. As cidades estão organizadas de maneira equivocada. No Brasil e em muitos lugares do mundo, como naquela feira lá que a pandemia começou na China. Ela era mal organizada socialmente e a pandemia começou ali. E como algumas cidades do mundo vivem, as pessoas vivem coladas uma na outra, como por exemplo a Espanha, principalmente lá na região da Andaluzia, na Itália, nesses lugares onde as pessoas moram muito juntas, a pandemia começou com muita força. Em lugares como a Alemanha, onde as pessoas vivem um pouco mais separadas, nem tanto, mas depois, evidentemente, que as coisas começaram a piorar. Na Inglaterra, as pessoas vivem um pouco mais separadas, mas o foco inicial foi aonde? Na Espanha e na Itália. Então, é a maneira como nós nos organizamos social e politicamente. O Brasil não democratizou ainda nem o saneamento básico. Então, existem doenças que não são naturais, elas são sociais e políticas. Mas não se quer investir em áreas sociais e nós ficamos com essa balela dizendo que o problema é a vacina. Vacinou, tá tudo certo. E é mentira. É mentira. O problema é social e político. A doença chegou e se propaga mais ou menos de acordo com a nossa organização social, com as nossas atitudes na sociabilidade e de acordo com como as autoridades tratam o assunto. E a imprensa não entrou de cabeça no impeachment do Bolsonaro, porque o capital investido no Brasil tem interesses na presença de Paulo Guedes, porque ele é o representante das oportunidades desse capitalismo financeiro que tomou conta do Brasil, onde as pessoas compram títulos da dívida e os recursos públicos, os nossos impostos, devem ser mandados para o pagamento de juros, que segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, do site Auditoria Cidadã da Dívida Pública, diz que mais de 40% dos nossos impostos é para pagar juros sobre juros da dívida pública. Então, o Vilas que fala, o mercado não sei quem é, as pessoas falam do mercado, não sei quem é. Tá aí. Os mais ricos ficando mais ricos, os mais pobres ficando mais pobres, tendo a pandemia como grande oportunidade. Por quê? Porque quando uma pandemia chega, os investidores investem nas ações de empresas do ramo farmacêutico, empresas que trabalham com logística na área de saúde. E quando eles investem nessas empresas, as ações dessas empresas crescem em época de pandemia. E os mais ricos ficam mais ricos. Então, gente, a crise não é ruim para todo mundo. Então nós que não somos investidores, nós que não somos especuladores, nós é que temos que comprar a briga do impeachment. Porque a elite econômica não vai comprar. Os meios de comunicação, que também estão no mercado financeiro, que também os proprietários estão no mercado financeiro, não vão comprar a briga do impeachment. Nós, que somos os mais prejudicados com a crise, é que temos de entrar nessa briga, porque eles não vão entrar. Então, nós precisamos
colocar esse impeachment para frente. Precisamos colocar esse impeachment para frente. Porque esse impeachment, ele não prejudica os mais ricos. Porque eles estão no mercado financeiro se aproveitando da crise, porque a crise é um negócio. Mas nós, que estamos aqui, vendo as pessoas morrerem, e já estamos chegando a 200 mil mortos, precisamos tirar esse irresponsável da presidência da República. Ok, galera? Vocês são do coração.